Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você e com toda a sua família nesta manhã. Estamos iniciando mais um culto matutino, a nossa escola bíblica dominical. O salmista do Salmo 100, nos versos 1 e 2, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. E é sobre esses três verbos, celebrar com júbilo ao Senhor, servir a ele com alegria e apresentar a ele com cânticos, nos apresentar a ele com cânticos, que iniciamos o nosso culto matutino, primeiro culto da semana, a escola bíblica dominical. Nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você de outras denominações, você, meu amigo não evangélico, minha amiga não evangélica, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar, nosso muito obrigado. A todos que estão nos acompanhando no nosso estado, nos outros estados da nossa federação, em outros países, sim, porque a Rede Brasil, ela tem se expandido para outros países. Deus continue abençoando a cada um de vocês e neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor deste culto maravilhoso, deste culto matinal. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, nesta manhã, iniciamos esta manhã de domingo, celebrando o teu nome, ó Pai. Dizendo a Ti, ó Deus, o nosso prazer, da nossa alegria em poder Te servir e nos apresentar diante de Ti com cânticos. Independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância, a despeito de toda a adversidade, Senhor, a celebração, a alegria de Te servir e o prazer de poder nos apresentar diante de Ti, pelo acesso concedido pelo Teu Filho, Senhor, nos dá, Senhor, a alegria, nos dá a satisfação e a gratidão de podermos estar aqui nesta manhã. Estenda as Tuas mãos sobre este culto, sobre essa escola dominical, abençoa cada um que está nos acompanhando nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos convidar o presbítero, irmão Jonatas Éder. Pai do seu irmão Jonatas. Seu apaixonado Jefferson. Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, e que bom poder voltar à escola bíblica dominical para nesta manhã louvarmos o nome desse Deus que é digno de todo louvor. E nós vamos louvar o hino 58, que fala para a gente não ter medo, não é? Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Estamos, para a glória de Deus, nesse período de algumas boas novidades, e esperamos que a boa mão de Deus esteja estendida sobre nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Todos juntos? Não temas, contigo eu sempre estarei. Oh, ricas promessas do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está,
essa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, diga, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Diga, diga. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus. Que maravilha poder ter essa convicção daquilo que Jesus já nos disse, não é? Estarei convosco todos os dias. Isso inclui os dias bons, os dias maus. Em todo o tempo o Senhor permanece conosco. Por isso, meu irmão, você não precisa ter medo, não precisa vacilar na fé. Confie no Senhor, Ele nunca desamparou ninguém. Não vai você ser o primeiro a acontecer isso. Creia, Ele está conosco. Vamos louvar? Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Nadir Jackson. Obrigado pela oportunidade. Amém, queridos. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é ter a certeza de que Ele sempre estará conosco. Ele mesmo disse, né? Que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode até dizer, mas eu não estou sentindo, pastor, a presença de Deus. Independentemente do seu coração, Ele disse que ia estar. Ele está com você. Sinta você ou não, sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém, queridos irmãos? Meus queridos, esta semana nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Hoje, 14 de junho de 2020, segundo domingo de junho, nós estamos também comemorando o Dia do Pastor. Logo mais, estaremos fazendo uma singela homenagem, né, ao nosso pastor e a todos os pastores que cooperam com o ministério do nosso pastor e todos os pastores, mas o nosso textuário está aqui em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamado.
A verdade prática nos diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 4, versículos do 1 ao 4, e Colossenses, do capítulo 1, versículos 9 ao 12. Se você está nos acompanhando neste momento, estiver sentado e puder ficar de pé, fique, por favor, de pé, como comumente fazemos nas escolas dominicais. E se não puder estar de pé, estar enfermo, não tem problema, fique aí no seu lugar, mas acompanhe a leitura conosco. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora Colossenses 1 e 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade em gozo. Versículo 12, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Vamos, neste momento, repetir o nosso texto áureo. Efésios capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 1. Vamos lá, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento continuar orando, por nosso país, por todas as autoridades instituídas, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, para que Deus dê orientação, na administração desta grande pandemia que estamos vivendo. Orar também pelos nossos irmãos ou pelos que perderam seus empregos. Orar também pelas famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos, aos que estão ainda em estágio de recuperação, que foram acometidos dessa Covid-19, mas que estão em estágio de recuperação, para que se recuperem para a glória e honra do nome de Jesus, e que o Senhor sopre para longe esta pandemia, para que possamos o mais rápido possível voltar à normalidade e possamos juntos, na casa do Senhor, em plena comunhão, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura da Tua Palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Nos ajuda a aplicá-la em nossa vida, Deus. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção toda especial, em favor, Senhor, do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, ó Deus. Dai orientação, sabedoria, na melhor condução desta crise que estamos vivendo, ó Pai. Aqueles que perderam seus empregos, Senhor, ajuda, ó Deus, que Tu possa reverter esta situação, Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, parentes, Senhor, consola neste momento os corações. Abençoe aqueles que estão, Senhor, no leito de recuperação ou estão em casa se recuperando, ó Pai. Ó Pai, que essa recuperação possa vir mais rápido possível. Continua ajudando, Senhor, o nosso pastor,
o anjo desta igreja, dando a tua graça, do teu Espírito, Senhor, saúde, força e vigor para continuar na condução, Senhor, deste grande trabalho, Senhor, desta grande obra que tu o tens chamado. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido, se você estiver em pé, pode tomar o seu assento. Vamos, nesse momento, convidar o presbítero, irmão Alessandro Barreto, que ele é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais em todo o estado de Pernambuco, e ele vai aqui trazer uma palavra sobre as contribuições e fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nadiatos. Amém. Glória a Deus. Um bom dia e a paz do Senhor para todos que nos acompanham. Como é bom estar mais uma vez neste domingo, cultuando ao Senhor em família e podendo também ofertar ao nosso bom Deus aquilo que está em nosso coração. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. E o verso 10 diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Esta é a promessa bíblica que o Senhor dispensa para cada um daqueles que com coração voluntário entendem de que a obra do Senhor precisa ser mantida. E como todos nós sabemos, neste momento que estamos vivendo em nosso país, nós precisamos continuar investindo na obra do Senhor. Milhares, centenas de vidas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho e a Rede Brasil de Comunicação tem sido este veículo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco tem se utilizado para levar a mensagem do Senhor. São mais de 100 países que já são alcançados por esta pregação e nós sabemos que isso tem um custo, todos nós entendemos esta realidade. Sabemos que existe um investimento para que haja manutenção da obra do Senhor. E é pensando nisso que a Rede Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, através da Rede Brasil, vem trazer para você possibilidades diversas para ofertar ao Senhor, já que entregar os santos dízimos e a oferta é uma doutrina bíblica. Está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vários versículos nos ensinando que o coração que é voluntariamente disposto a ajudar na obra, este recebe a bênção do Senhor. E você pode contribuir de diversas maneiras. Você está vendo aqui no canto direito da sua tela este símbolo chamado QR Code, onde você pode aproximar a câmera do seu smartphone e quando você fizer isso, vai ser conduzido a uma plataforma onde você vai poder estar contribuindo. Ou, caso queira, você pode também acessar o site www.iadpeplay.org.br. Você abrindo esta plataforma, você vai poder acompanhar todos os cultos da nossa igreja, tendo condições de reassistir outros trabalhos que possivelmente você não acompanhou ao vivo. E na parte inferior desta página, você vai poder conhecer a história da igreja, mas também contribuir. Você clica aí onde quero contribuir e você vai para uma outra página onde tem aí relacionado diversos itens, ao qual você pode escolher um ou mais destes. Pode ser dízimo, oferta, contribuição para a obra missionária, ou porque também não contribuir para a obra social, haja vista que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem desempenhado um papel social muito grande, atendendo centenas, milhares de famílias, e você pode contribuir também com a comunicação. E a comunicação aqui entra a Rede Brasil, este veículo de comunicação oficial da igreja. Você também pode selecionar este item, bem como cooperar com outras possibilidades que a igreja, com certeza, estará desenvolvendo através da sua contribuição. E quando você clicar em próximo, vai lhe abrir aí uma outra página. Você tem diversas opções. Você tem pelo PayPal, principalmente para quem está no exterior, fora do Brasil. Vai ser gerado aí um boleto bancário e você vai poder escolher o valor desse boleto e você vai fazer o seu depósito, quer dizer, o seu pagamento, a compensação desse documento. Ou para quem está aqui no Brasil, pelo PagSeguro. E aí você pode optar pagar através dos cartões de créditos. Vai ter várias bandeiras de cartão, você escolhe a sua, da sua preferência, e aí sim você poderá escolher também o valor e contribuir. Caso você deseje, ainda há outra opção, que é através das contas da igreja, né? Nós temos aí pelo menos 3 bancos
Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e também Banco do Brasil. Você escolhe a da sua preferência e vai colocar ali o valor que o Senhor propuser em seu coração. Lembrando que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é fazer por fazer, mas é fazer sabendo que está investindo. Vidas estão sendo alcançadas. E para você que está aqui na região metropolitana do Recife, nas diversas áreas espalhadas por várias cidades, você pode procurar o coordenador da área onde você reside, o pastor, o evangelista que ali coordena. Você pode procurar o presbítero responsável pela congregação e, com toda certeza, ele, acompanhado por outros obreiros, levarão o talonário da igreja, onde será dado a entrada e mais de uma pessoa estará assinando, você verificará o valor e aí por diante. Isso também se aplica para os setores espalhados aí em várias cidades, bem como as filiais espalhadas em todo o estado de Pernambuco. Uma coisa é certa, tem várias opções para contribuir, então não há por que não fazer a obra do Senhor continuar prosperando. Como já fora dito, o pastor Nadir Jackson, nosso superintendente, nos autoriza também a estarmos orando, pedindo a Deus que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, vamos assim fazer em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, te apresentar cada um dos teus filhos e filhas que irão contribuir. Aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, Senhor, no Brasil ou fora do Brasil. Que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um deles, que a tua bênção, Senhor, alcance sua família, seu celeiro, como diz o texto bíblico, e que haja, Senhor, prosperidade financeira, prosperidade física e material. Recompensa os teus filhos que entenderam, Senhor, que a tua obra precisa ser mantida, como diz o texto sagrado. Trazei à casa do Senhor os dízimos, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Abençoa cada um, Senhor, individualmente. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Cuida, Senhor, daqueles que estão precisando. Isso nós te clamamos nesta manhã, Senhor, de domingo. E te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Pastor Nadir Jackson já convida nosso presbítero e amigo Jonatas Éder. Pai do Senhor, professor. Senhor, professor Alessandro, presbítero. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez. 370. Vamos fazer dessa manhã uma manhã de gratidão a Deus, não é? Nós temos visto, infelizmente, algumas pessoas que não conseguem ser gratas a Deus nos dias de luta, tal como foi Jó. Mas vamos fazer isso hoje. Vamos ser gratos a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. 370. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar ao teus pés. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor.
pecado vertestes assim sangue, sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Que as características que compunham a natureza de Cristo possa existir em nossa vida, o amor, a paz, a longanimidade, que as pessoas ao olhar para nós também possam ver a gratidão que sempre houve em Cristo também em nossas vidas. Seja grato a Deus pela proposta de salvação que Ele te deu. Vamos louvar a Deus? Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos para o estudo da palavra do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se estiver com a lição aberta, deixa a lição aberta aí, ou pegue sua Bíblia, deixe sua Bíblia, pega aquele seu cadernozinho de anotação, onde você anota as referências que serão citadas aqui, e tem sido escalado pelo pastor da igreja para estar ministrando a lição de número 11, o presbítero, irmão Jonathan Lucena, e com ele está a oportunidade. Pode ser, irmão Jonathan. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos nesta manhã de domingo, na presença do Senhor nosso Deus, para render o culto de adoração a Ele, uma vez que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E somos gratos a Ele por sua fidelidade manifesta nas nossas vidas, nos dando a honra, nos dando a alegria de estarmos aqui nesta manhã convosco, participando mais uma vez deste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus, mas também agradecer ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confia esta responsabilidade para estar cooperando nesta manhã com este trabalho. Assim também agradecemos ao nosso superintendente, pastor Nando Jackson, pela confiança e o prazer de nos dar de estar aqui também participando deste trabalho. Como já foi anunciado desde o início deste culto, hoje estamos continuando, estudando a palavra de Deus, tomando como base a Epístola de Paulo aos Efésios e a estudar a lição de número 11, com esse tema tão importante, tão imprescindível para a nossa fé cristã, que é o tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Uma lição que está fundamentada, no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, e o texto áureo já foi citado, mas vale a pena nós relermos quando as palavras do apóstolo Paulo são citadas no texto áureo desta lição, assim nos dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática desta lição nos lembra,
como temos aprendido, de forma sucinta e objetiva, resumindo a ideia que vai reger todo o contexto dessa lição, é que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A lição de hoje vai estar tratando especificamente da parte da epístola que é considerada a parte prática dela. Nós temos aprendido desde a primeira lição que a epístola de Paulo aos Efésios, assim como outras epístolas também escritas pelo apóstolo, principalmente dirigida às igrejas, tinha uma forma estrutural em que ele dividia basicamente em duas partes principais. A primeira, chamada de parte doutrinária, onde ele trazia verdades e ensinamentos para a fé cristã, e a segunda parte, trazendo implicações práticas, ou seja, aquilo o que a doutrina leva à vida de uma pessoa. E na epístola de Paulo aos Efésios, ele não foge a esta regra. E já vimos e estudamos em lições passadas, desde o capítulo 1 ao capítulo de número 3, e hoje especificamente, partindo do capítulo 4, estaremos, portanto, na parte prática. Claro que quando nós dissemos que Paulo geralmente dividia de forma estrutural dessa forma, não significa dizer que na parte inicial ou na parte doutrinária não tivesse ensino prático, ou que na parte prática não tenha ensino doutrinário. Mas é uma forma que Paulo geralmente se utilizou ao escrever estas epístolas para trazer de forma mais pedagógica possível para que todos que lessem, não só naqueles dias, na sua geração, mas também a nós hoje, onde a Bíblia, a palavra de Deus tem chegado, para que possamos compreender ainda melhor. Como dissemos, os 3 primeiros capítulos tratam de doutrina, de ensino. No capítulo 4, portanto, Paulo vai estar trazendo a implicação da doutrina. Já na introdução da nossa lição, você pode estar acompanhando, o comentarista da lição diz que após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, e isto no capítulo 4, versículos de 1 a 16 principalmente. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, o objetivo de Paulo neste capítulo 4 é fazer com que os crentes refletissem sobre esta necessidade de eles preservarem, conservarem a unidade da igreja por meio destas virtudes que são essenciais para a fé cristã. E quando Paulo inicia o capítulo 4, nós precisamos destacar inicialmente uma expressão que é costume ele sempre usar nas suas epístolas, e ele usou também em outras epístolas, como por exemplo Romanos capítulo 12, versículo 1, essa mesma expressão, e outras passagens que ele usa também aqui no início do capítulo 4, versículo 1, quando nós encontramos Paulo dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Observe que 2 palavras iniciais chamam a atenção neste capítulo 4. Primeiro, porque Paulo está aqui fazendo um apelo, e para trazer um tom emotivo, posso assim dizer, ele usa a expressão rogo ou rogar, o verbo rogar aparece aqui. Não só isso, como a própria expressão pois, porque aí está uma ligação, ele está tratando exatamente tudo aquilo que ele falou anteriormente, e diante de tudo que ele havia recebido de Deus como revelação, ele havia se colocado de joelhos, orando a Deus, agradecendo ao Senhor por sua manifestação da graça revelada em Cristo Jesus, onde, oriundo da sua misericórdia, surgiu um povo, de 2 povos ele fez um, que é a igreja, como temos aprendido também nesse trimestre. Ele roga porque indica a misericórdia de Deus para com aqueles que foram alcançados pela sua graça. Ele está lembrando aqui a responsabilidade de cada crente, visto que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Paulo baseia a sua exortação exatamente naquilo que Deus fez por aqueles crentes. No Antigo Testamento era muito comum o princípio de Deus ser: se você fizer,
eu vou lhe abençoar. Já na nova dispensação, ele diz, eu lhe abençoei, então agora você tem que obedecer. É isso que Paulo está aqui querendo tratar inicialmente neste capítulo 4, versículo 1. E no próprio tópico da lição, o primeiro, quando o comentarista mostra, para ver a unidade é preciso humildade. No ponto 1, o comentarista destaca o modo digno do viver cristão, que é outra palavra-chave nesse capítulo para entender o propósito de Paulo, aquilo que ele está tratando neste capítulo. Uma vez que ele chama, ele convoca, ele apela, não é? Um apelo que ele faz para a conduta digna de um autêntico cristão. E no capítulo 4, versículo 1, ele diz que andeis como é digno da vossa vocação. E essa expressão andar, ou andeis, como diz aqui, traz no Novo Testamento a ideia de conduzir a vida. É o padrão de conduta, é o comportamento. E essa expressão, geralmente, Paulo se utilizou com muita frequência no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, inclusive está aí na leitura bíblica em classe da sua lição, mas você pode também estar acompanhando na sua Bíblia, quando nós encontramos nesta carta irmã de Efésios, que é Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 10, Paulo se utilizando desta mesma expressão, quando ele diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então veja que Paulo, quando diz que os crentes deveriam andar, está falando de comportamento, está falando de conduta. Ele está tratando qual deve ser o comportamento de cada crente diante daquilo que Deus fez por ele. E é interessante notar de que esse comportamento, ele atribui, ele traz um adjetivo, não é? Ele coloca como sendo a forma digna daqueles que receberam a vocação do Senhor. Ele diz, como é digno da vocação com que fostes chamados. E a palavra digno aqui traz a ideia de condizente, apropriadamente. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, diante de tudo que Deus fez por vocês, a partir de agora, a conduta que vai reger a vossa vida, ou a vossa vida deve estar subordinada a esse princípio. Vocês devem viver dignamente, de acordo com o chamado de Deus para as suas vidas. Mas quando nós falamos sobre chamado ou vocação, como Paulo usa aqui, não está falando de chamado ministerial, não é? Numa vocação específica, mas está falando da vocação ou do chamado para a salvação, que a todos foi destinado. E isso já vimos também em lições anteriores, onde o próprio apóstolo Paulo vai dizer de que essa salvação foi direcionada não só aos judeus, como também aos gentios. Portanto, a partir do capítulo 4, Paulo está chamando a atenção desses irmãos qual deve ser a conduta que deve reger a vossa vida. O crente precisa entender de que diante daquilo que Deus fez por ele, ele precisa andar de forma correta. E ele vai lembrar de que, para que essa conduta seja correta, algumas qualidades ou alguns atributos, algumas características devem ser evidenciadas na vida dos crentes, com um propósito, trazer a conservação da unidade da igreja. Nós já vimos aqui, e vale a pena nós relermos, Efésios capítulo 2, versículo 14, quando Paulo diz que por ele a nossa paz, porque ele, digo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, quando Paulo diz que esses dois povos foi feito em um, que é agora a igreja, Paulo está dizendo, então, por meio do que Deus fez, trazendo essa unidade entre dois povos, quebrando a barreira, que foi tema de lições que nós estudamos anteriormente, ele agora chama a responsabilidade desses crentes, seja judeu, seja gentil, para que eles preservem a unidade da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele mesmo diz que o propósito daqueles irmãos em andar de forma digna, de acordo com a vocação que eles haviam recebido, chamado para a salvação, ele diz que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, portanto, chama aos irmãos a necessidade de eles conservarem. Não é que eles criaram a unidade foi criada por Deus.
Deus fez isso por meio da ação do Espírito Santo. Mas agora sobre eles repousa a responsabilidade. E perceba a expressão procurando guardar. Se você tiver uma versão atualizada da Bíblia em suas mãos, você vai perceber que essa expressão é traduzida como procurando ou esforçando-vos diligentemente. Isso aponta para uma necessidade. E o interessante é que o próprio Senhor Jesus já havia orado, não é? Naquela oração chamada de oração sacerdotal, a respeito da necessidade, orando para que essa unidade fosse preservada. Abra sua Bíblia, por gentileza, João, capítulo de número 17, e leia comigo a partir do versículo de número 20. João, capítulo 17, versículo de número 20, na chamada oração sacerdotal. Veja o que está escrito na palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 20 ao versículo de número 23. Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, ele está falando ao Pai, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Veja aí a ideia de unidade. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então veja que Jesus ora, não é, ao Pai para que essa unidade fosse preservada, para que essa unidade fosse conservada. E o que eu acho interessante, e a bem da verdade nós precisamos lembrar, é que uma vez que esses dois povos agora juntos formam um corpo, que é a igreja, ora, duas formações diferentes, como nós já vimos, duas perspectivas diferentes, judeu, gentio, dois modos diferentes de visão, não é? Ou de cosmovisão que cada um tinha, mas agora ambos estão inseridos em um só corpo. E nesta unidade, na convivência diária, precisa ser conservada, precisa ser mantida essa unidade. É isso que Paulo está tratando também no início do capítulo 4, fazendo coro com o que Cristo havia já orado, intercedido para que fosse visto. E era preciso os cristãos do primeiro século, principalmente, já que estava iniciando, não é, toda a trajetória, entender essa realidade, a necessidade de ambos conviverem de forma harmoniosa, para que a unidade do corpo de Cristo, a igreja, não fosse desfeita. E isso, por exemplo, quando lemos em Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo de número 14 e o capítulo de número 15, é perceptível um momento exatamente de ajuste por conta de algumas ideias que se tinha ainda, mesmo o judeu sendo convertido e o gentio, aquele que havia sido alcançado pela graça de Deus. E foi necessário algumas orientações para que estes pudessem viver de forma harmoniosa. É o que Paulo está ensinando também aqui neste capítulo de número 4, versículo 1. Paulo, no capítulo 4, diz que a razão ou a base dessa unidade é vista de forma múltipla. Se lemos o Efésios capítulo 4, versículos de 4 adiante, você vai perceber a base dessa unidade afirmada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: há um só corpo, veja a base da unidade da igreja, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Paulo está aqui motivando, uma vez que só existe um Senhor, um só Deus, uma só esperança, um só batismo, uma só fé, a igreja, consequentemente, na sua vida diária, precisa manter essa unidade. E Paulo vai destacar aqui, voltando para o que o comentarista diz no ponto 1, tópico 1 e o ponto 1, que a nossa conduta diária deve corresponder exatamente a essa chamada, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais que são destacadas nesta lição: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Para que haja a preservação desta unidade, Paulo destaca a necessidade de se evidenciar. Cada crente precisa, como ele próprio diz, procurando, não é? Esforçando-se diligentemente, manter, nutrir em si, na sua vida, a humildade,
a mansidão e a longanimidade. No ponto 2 da nossa lição, tópico 1.2, vai estar tratando diretamente sobre a primeira característica ou primeiro atributo destacado por Paulo na ordem que ele segue, que é a humildade. E se você está acompanhando conosco, está com a sua lição ou acompanhando aí na sua tela, observe tópico 1.2, que trata da humildade. Está escrito, o comentarista destaca algo muito interessante quando ele diz: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Veja que coisa interessante. Era uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Observe que a humildade, para o conceito que a sociedade da época de Paulo tinha, era totalmente contrário daquilo que a palavra humildade passa a significar por meio da realidade de Cristo e do cristianismo, consequentemente. A palavra humildade, embora seja usada com muita frequência no nosso vocabulário, até por pessoas que ainda não sejam crentes, mas muitas vezes são dadas a esta palavra significados que, na verdade, biblicamente não possui. Todos nós sabemos que a palavra humildade advém de uma expressão grega que tem o significado de ter uma opinião humilde de si mesmo. É o senso profundo de insignificância pessoal, é modéstia, é submissão de mente. O dicionarista Antônio Wise, ele diz que humildade significa qualidade de humilde. É a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É ter modéstia, é ter simplicidade, é um sentimento de fraqueza. É ausência de orgulho, ausência de soberba ou mesmo vaidade. Alguém disse que, de forma prática, a humildade pode ser entendida como sendo o sentimento de gratidão pela dependência de Deus. É o antônimo de orgulho e vaidade. E a postura da humildade é da pessoa que olha para cima, ou seja, aquela pessoa que reconhece que Deus está acima dela e que, consequentemente, ela não pode se considerar superior a quem quer que seja. É isso que a palavra humildade aponta. E o comentarista vai dizer que, uma vez que essa palavra humildade, num contexto grego principalmente, entre os pagãos, era tido como um sinônimo de fraqueza, essa palavra vai ser ressignificada por meio de Cristo, porque Ele traz à tona, por meio da sua vida, por meio da sua aparição na história da humanidade, como sendo o exemplo maior de humildade. E é isso que o comentarista também da lição aqui destaca, quando ele diz, por exemplo, que na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Observe que a humildade de Cristo, ela é demonstrada exatamente pelo advento da sua encarnação, se colocando em uma posição infinitamente inferior à sua, que por natureza possui, ao ponto de ser vituperado, maltratado pelos homens, sem, no entanto, desistir da sua missão. E ele apresenta-se como o símbolo maior de humildade. Ele é o exemplo maior do que é humildade. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, aquele texto muito clássico, ele diz que ele é humilde de coração, manso e humilde de coração. Isso aponta para a verdadeira humildade. Várias vezes o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, lembrou aos seus apóstolos que, mesmo sendo mestre e Senhor, tinha se tornado servo. E se você quiser anotar esta referência, pode estar anotando Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, e também Evangelho de Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. E é bom lembrarmos que às vésperas da sua crucificação, ele deu o maior exemplo quando ele descinge de sua roupa e com uma toalha pega uma água numa bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. E é bom lembrarmos de que essa atitude era algo característico do escravo da casa. Ora, o Deus que se fez carne, o possuidor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é autoexistente, aquele que não precisa de nada nem de ninguém, que ele é perfeito em si mesmo, mas por humildade
dentro da missão que a ele foi destinada. Ele diz em sua palavra: eu vos dou o exemplo, e lava os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive o de Judas, que o iria trair. Mas mesmo assim, ele mostra-se sendo humilde. O que era superior, o que é superior, se submete também a este ponto, dando o maior exemplo de humildade, conforme João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Cristo, portanto, é o nosso maior exemplo de humildade. É o que está escrito na palavra de Deus. A verdadeira humildade, diferente do que algumas pessoas pensam, não é? É muito comum, às vezes, alguém querer associar a humildade ao status financeiro de uma pessoa ou à condição financeira, não é? Às vezes porque alguém não tem uma roupa muito destacada ou porque está com a roupa surrada ou coisa desse tipo. E é comum alguém dizer assim: fulano é humilde, veja que situação, mas não necessariamente o é. Porque a humildade não é simplesmente apontando para o status financeiro de uma pessoa. Humildade muitas vezes não é a pessoa que fala mansinho, baixinho, não é? Como se fosse uma aparência de humildade. Nem sempre. Humildade verdadeiramente não é isso. O escritor vai dizer que a verdadeira humildade, ela se contrapõe ao orgulho e à arrogância. Isso não tem nada a ver com status financeiro, não é? Porque pode acontecer de alguém ser humilde no sentido de não ter condição financeira, mas ainda assim ser orgulhoso. E pode acontecer de alguém ser muito bem sucedido financeiramente, mas mesmo assim não ser arrogante, não ser soberbo, pois reconhece a sua limitação. Nós podemos citar 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 20, como uma referência para mostrar esta realidade. O escritor da lição ainda diz que trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Veja como é importante esse atributo, essa característica. Ela é importante porque é uma das principais virtudes que caracterizam o autêntico servo de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, é dito, não é, que a humildade deve ser tida como sendo uma característica daqueles que servem verdadeiramente a Deus. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, Provérbios 15, versículo de número 33. E a humildade é um imperativo, conforme está em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. É interessante destacar a importância da humildade para a conservação da unidade na igreja, onde o próprio apóstolo Paulo aponta para essa virtude e fazendo referência, como já vimos aqui, ao Cristo como sendo o exemplo maior. Se você abrir em Filipenses capítulo 4 e ler versículo de número 2, vai perceber e identificar que na igreja de Filipos, apesar de ser uma igreja muito atuante, muito dedicada à obra missionária, ao trabalho da evangelização, mas tinha, como todo e qualquer ajuntamento, problemas interpessoais. E Paulo faz referência nominal a duas irmãs que parece que estavam vivendo de alguma forma de desunião. Em Filipenses 4, versículo de número 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E é bom destacar que foi nessa mesma carta, voltando ao capítulo 2, que Paulo vai se reportar à figura de Cristo como sendo o exemplo maior de humildade, que abriu mão, não é, de suas prerrogativas, da sua glória temporariamente, para se submeter, se humilhar, para que uma missão maior pudesse ser executada. E estas pessoas aqui que estavam fazendo parte da igreja de Filipos, deveria ser direcionada como referencial ao próprio Cristo, para que pudessem resolver os seus problemas interpessoais. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que a humildade considera os outros superiores a si mesmos. Isso aponta para a real, a verdadeira humildade. E no capítulo 2, versículo 4, prioriza o bem de outro, muitas vezes em detrimento a si mesmo. É o que diz, ensina a palavra de Deus. Mas no tópico 2, seguindo o roteiro da nossa lição, Paulo diz na sua carta, e isso é destacado pelo comentarista, que uma vez que os crentes foram conclamados, eles foram convocados para andar dignamente, andando em mansidão, ou em humildade, quero dizer, ele agora vai destacar a necessidade de andar em mansidão. Humildade e mansidão é o que está escrito na palavra
de Deus. E o próprio comentarista destaca isso aqui: para haver unidade é preciso mansidão. Veja o que diz o tópico 2. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Ele diz: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e até mesmo paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. O próprio comentarista vai citar mais uma vez Mateus 11, 29, onde o próprio Cristo junta as duas atribuições, ou essas duas virtudes, a ele, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra manso, portanto, traz essa ideia: alguém de gênio brando, de índole pacífica. É alguém bondoso, pacato, sereno, sossegado, tranquilo. Alguém que consegue viver sem ser ríspido, é o que a palavra mansidão aponta nas Escrituras. É isso que significa a palavra mansidão. É uma das características do fruto do Espírito. Na verdade, é a 8ª que está lá destacada, onde Paulo mostra que uma das características do fruto é a mansidão. Trata-se da virtude que o Espírito Santo gera no crente para que esse tenha a capacidade, a habilidade de ser gentil, humilde, cortês, amável, suave, tolerante até com aquelas pessoas que lhe contradizem ou aquelas pessoas que se levantam contra ele. É o que diz a palavra de Deus. Textos como os Colossenses 3:12, Tito capítulo 3, versículo 2. Alguém disse a respeito da humildade, ou seja, da mansidão, quando uma pessoa é mansa, ele pode suportar provocações sem se irritar, sem se deixar levar a qualquer indecência, que conseguem ficar tranquilos quando os outros estão acalorados, que preferem perdoar 20 ofensas a vingar uma. E na Bíblia, metaforicamente, os servos do Senhor são comparados como a uma ovelha, exatamente por causa da mansidão. Veja como é importante esse atributo, não é? Para a unidade. E me permita dizer que esse princípio de Deus não se limita apenas aos relacionamentos interpessoais em uma igreja local, por exemplo, mas é algo que deve reger toda a vida do crente, seja no trabalho, seja dentro de casa. Muitos problemas poderiam ser evitados, por exemplo, principalmente, vamos dizer, durante este período de pandemia, em que nós pudéssemos evidenciar, ou que fosse evidenciado na vida dos crentes, a mansidão com mais evidência, uma vez que a natureza do autêntico crente é de ser manso, é alguém pacato. E quando eu digo manso e pacato, ainda que a personalidade da pessoa seja forte, porque existe essa possibilidade, mas ela é uma pessoa que, no momento certo, consegue, mesmo sendo afrontada, reagir com equilíbrio, com moderação, não retaliando à mesma altura. 2 grandes exemplos são citados na lição, para ilustrar o exemplo de mansidão propriamente dito. Primeiro, o comentarista cita, por exemplo, o exemplo de Moisés, que a Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3, que ele era um homem mais manso sobre a terra. E essa reputação que Moisés passou a ter se dá exatamente pela virtude que ele tinha, entre outros aspectos, de não revidar, de não guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, e diga-se de passagem, pelos seus próprios irmãos, não é? Que faziam insinuações a respeito da sua esposa e também porque ele era o líder, como se querendo colocar em xeque a liderança de Moisés, como se eles pudessem igualmente exercer aquela função, uma vez que Deus havia estabelecido Moisés como líder e os outros como seus auxiliares. Mesmo sendo atacado, a Bíblia diz que Moisés não menciona uma palavra sequer, reivindicando para si a sua autoridade que tinha, ainda que pudesse assim fazer, mas ele preferiu manifestar a sua mansidão. E a Bíblia diz que, como resposta, manteve o seu autocontrole, enquanto era injustamente acusado, mas mesmo assim ele esperou Deus responder por ele.
Agindo com mansidão, em nenhum momento procurou prevalecer contra seus irmãos. Muito pelo contrário, a sua própria irmã, quando foi punida, porque se levantou contra a autoridade constituída, e com Deus não há predileção, quando quebra-se um princípio, Deus pune, não é? É o que ensina a palavra de Deus, mas mesmo quando Miriam estava sendo punida por Deus, diz a Bíblia que ele, com mansidão, intercedeu por ela, para que o castigo de Deus fosse suavizado sobre sua irmã. E ele roga e o Senhor então ouve, limitando a punição sobre Miriam por apenas 7 dias, conforme diz Números, capítulo 12, versículo 13 e 15. O escritor, além de citar Moisés, ele cita o próprio Senhor Jesus. Claro, ele é o maior exemplo em tudo, e o comentarista faz referência também. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz que Cristo é superior a Moisés. E mesmo sendo Moisés o homem mais manso, considerado em seus dias, Jesus o supera como símbolo maior, como a personificação da mansidão. O próprio profeta Isaías havia profetizado, por exemplo, em Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4, que o Messias seria manso de caráter e agiria com mansidão em seu ministério terreno. É dito que durante as oposições que se levantaram, Jesus manteve o seu autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus capítulo 12, versículo 14 ao versículo de número 21. Durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, versículo 4 e 5. O silêncio de Cristo incomodou tanto as autoridades, porque a ideia de que diante de uma afronta há uma necessidade natural, o instinto de revidar. É uma consequência, não é? Em querer revidar, se autoproteger. E ele silencia. E fazendo uma reflexão, nem sempre a expressão que costumeiramente se usa no Brasil, quem cala consente, é porque a pessoa está aceitando aquilo que está sendo acusado. É porque está entregando a Deus, que julga retamente, porque ele sabe que é melhor perder para poder ganhar. Mas há um Deus no céu que julga e julga retamente. Jesus, portanto, ele sofre toda esta opressão, conforme diz a Bíblia, mas não abriu a sua boca. Ele é manso, pode ter compaixão dos ignorantes, com quem os outros poderiam ter algum aborrecimento. Ele lida com seus 12 discípulos, foi um exemplo disso, sendo manso, gentil com eles e aproveitou o máximo deles, embora eles fossem desatentos e muitas vezes esquecidos dos ensinamentos que o próprio Cristo o havia dado. Por exemplo, a mansidão de Cristo fez com que o apóstolo João, que hoje é considerado como o apóstolo do amor, mas no início tinha uma característica muito tempestuosa, conforme Lucas 9,54, mas o trato de Cristo com ele, diz a Bíblia, que fez com que João passasse de ser vingativo para o apóstolo do amor. Mansidão é o antídoto contra as intrigas, contra as pelejas, é o que nos ensina a palavra de Deus. Precisamos de mansidão, por exemplo, me permita citar aqui rapidamente, para ensinar os resistentes. É o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Ora, nós estamos aqui em uma escola dominical e é provável que você, professor, dirigente de escola, já tenha enfrentado também algo dessa natureza. Quantas pessoas que às vezes não compreendendo, não é, o que a Bíblia diz, se levantam como sendo detentores da verdade e muitas vezes usam, não é, às vezes aumentando o volume da voz para querer inibir. Mas o professor, o dirigente da escola, o crente, não é, que está ali, ele é manso e ele usa de sabedoria para poder que a peleja não seja ali alimentada e a pessoa seja ouvida, respeitada, mas também respondida à altura, de acordo com a doutrina. Foi o que Paulo orientou Timóteo a fazer quando estava ali em Éfeso, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Sempre existiu na igreja e sempre vai existir em qualquer ajuntamento, onde houver pessoas, sempre vai haver pessoas imaturas na fé, que facilmente se deixam levar pelas novidades, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Efésios 4 e 14, Paulo diz que pessoas que são levadas a todo vento de doutrina, levado à roda como se levado pela mão como uma criança, e a estas pessoas nós precisamos também ter mansidão, cuidado, não é? Corrigindo, conforme diz Paulo, Efésios 4 e 11, mas também com moderação, é o que a palavra de Deus nos ensina.
Mansidão dentro do relacionamento familiar. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, vai dizer que a esposa para com seu marido não crente precisa usar de mansidão, é o que ele vai ensinar. Tratando especificamente de um marido não crente, o apóstolo Pedro orienta, portanto, as mulheres que estejam nessa condição, ou seja, casadas com homens não crentes, não é? Principalmente aquelas que se converteram depois, ou elas aceitou, mas o seu marido ainda não. Pedro vai dizer a agirem com mansidão, a fim de evitar atritos, entendendo também que tal atitude poderá persuadir o marido a levá-lo à conversão. Isso pode ser visto em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. No ponto 3 do tópico 2, o comentarista, também destacando características da verdadeira mansidão, ele diz que pessoas que possuem a mansidão, ou seja, que sejam mansos, elas são disciplinadas. Elas são capacitadas a perseverar em meio à perseguição. E ele cita Romanos, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude, claro, não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. E é muito comum, às vezes, alguns cristãos serem censurados, né? Às vezes até por outros, ou por pessoas que ainda não conhecem essa virtude do Evangelho, gerada nas pessoas, que é a mansidão. E às vezes olha e diz, eu não aceito como é que aquela pessoa, diante dessa afronta, ela tem o direito, ela podia reivindicar, mas o crente que é manso, ele não perde tempo com discussões infrutíferas. Ele é feito Davi, quando foi interpelado por Eliabe, querendo fazer insinuações a respeito do seu caráter, a respeito da intenção de Davi estar ali, procurando saber a respeito da batalha e por que Golias havia se levantado para afrontar o exército de Israel. A Bíblia diz que quando Eliabe se aproximou e começou a fazer ataques ao caráter, se colocando até na condição de Deus, dizendo assim, eu sei a tua intenção, a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha, quem é que conhece o coração do homem a não ser Deus? E ele se coloca na posição de fazer afirmações sobre o caráter de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi afasta-se dele, deixa ele, porque Davi não quer alimentar intriga. Ele é alguém que possui a mansidão como um atributo do seu caráter. E ele prefere perder aquele momento do que ganhar por meios de discussões, mas depois perder a comunhão e a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. Uma vez que ele havia recebido o investimento do Espírito Santo, não o perderia simplesmente por palavras de impropérios que alguém direcionava à sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que esteja passando por algo dessa natureza. Alguém que está sendo alvo de investidas do maligno, através de pessoas que muitas vezes se colocam à posição de serem instrumentos de Satanás. Muitas vezes para querer fazer insinuações a respeito do seu caráter. E você tem sido tentado, não é, a querer retribuir na mesma moeda. Mas receba essa palavra também nesta manhã, esta palavra de ensino. Não é isso que o Espírito Santo deseja para a sua vida. Seja manso, perca para poder ganhar. A glória de Deus vai ser revelada na sua vida. Você pode dizer amém por isto? A mansidão, portanto, ela é importante, é importantíssima em todas as áreas da vida. Até para defender a fé. Você lembra que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Veja que até para fazer apologética, né, usando uma expressão muito atual, para defender a fé diante de ataques, nós precisamos ter mansidão. É muito comum em nossos dias pessoas irem às redes sociais e arrumarem intrigas por meio de conceitos, de interpretações e muitas vezes no que deveria ser simplesmente um debate, vamos dizer, produtivo de ideias, às vezes se aponta a situações apontando para a debilidade de caráter de alguém, querendo atingir o caráter de alguém simplesmente porque não tem a argumentação necessária. Mas para aqueles que ensinam, para aqueles que defendem a fé, a mansidão também ela é necessária, evitando, portanto, discussões que não trazem nenhum tipo de edificação. Mas seguindo, direcionando-nos ao término, não é, desta singela palavra, deste comentário que nós estamos aqui tentando, com a graça de Deus, fazer, tomando como base esta lição, observe ainda de que há uma terceira virtude
destacada pelo apóstolo Paulo. Ele falou sobre a humildade, falou sobre a mansidão, mas ele vai destacar uma terceira, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 2, quando ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo vai usar uma palavra que para nós até é um pouco, tanto quanto difícil falar, não é? Longanimidade. Veja, até para falar, essa palavra é um pouco comprida, mas essa palavra, em sua essência, aponta para a paciência. A junção de duas palavras gregas, makros, que significa grande ou longo, e thumos, que traz a ideia de ânimo ou disposição. Essa palavra aponta para a paciência, para a grande tolerância, a persistência em não se deixar arrebatar pelas emoções fortes. A longanimidade, em sua praticidade, é a disposição de ânimo de alguém ser pacientemente em suportar o sofrimento, os maus tratos, com a forte esperança de que quem está lhe afrontando vai melhorar, vai mudar de comportamento. O oposto da longanimidade é exatamente a irritabilidade, é alguém que se irrita facilmente. Mas a longanimidade surge como um atributo necessário para a unidade da igreja, para exatamente evitar problemas interpessoais. E isso, repito, não se limita apenas à esfera de uma igreja local, mas em todas as áreas da nossa vida. Repetindo, talvez no trabalho, na faculdade ou mesmo dentro de casa, principalmente, essa atribuição, este atributo, esta qualidade é de suma importância. Observe que no tópico 3 da lição, o escritor vai dizer mais uma vez que a longanimidade é uma característica do fruto do Espírito. E é interessante notar de que só é possível ter esses atributos ou estas qualidades se o Espírito Santo gerar em seu coração, em sua vida. É um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente, conforme diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E ele reitera o que já dissemos, dizendo que a palavra longanimidade significa paciência, tolerância e constância. É algo que o Espírito Santo gera na vida do autêntico servo de Deus, um cristão converso. Em termos gerais, ele diz, significa tolerar pacientemente a uma má conduta dos outros. É ter um ânimo longo. E o que eu acho interessante, queridos irmãos, é que a longanimidade, assim como a mansidão e a humildade, o exemplo maior é o próprio Cristo, porque são qualidades inerentes ao caráter de Deus. E aquilo que Deus espera de nós é exatamente aquilo que Ele tem, como em sua essência, no seu caráter, e aquilo que Ele já fez para conosco. Eu queria ler com você um texto que eu acho muito interessante, 1 Timóteo capítulo 1, veja comigo por gentileza, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo vai dizer de que ele havia sido alvo da longanimidade. A paciência de Deus havia sido direcionada a ele também. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15 e o versículo de número 16, Deus espera de nós exatamente o que Ele fez por nós. Veja o que diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse, veja aqui o destaque aqui, toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Que expressão interessante Paulo usa aqui. Ele diz que ele, como sendo, se considerando como principal dos pecadores, e por que é que ele diz isso? A bem da verdade, nós precisamos lembrar, é que ele está lembrando o momento em que ele se tornou um ferrenho perseguidor da igreja. Mas mesmo tendo aquele comportamento, Deus se revelou longânimo para com ele. E eu quero chamar a sua atenção porque ele não disse somente que Deus foi longânimo, mas ele disse que Deus usou de toda a longanimidade. Já pensou? Será que Paulo provocou a Deus? Será que quando ele era assim chamado de Saulo, não é? Oprimindo a igreja, os cristãos, a quem ele disse que foi responsável pela morte de muitos e fez com que alguns desses abrissem mão de sua fé por medo de perder a vida?
mas mesmo assim Deus usou de toda a longanimidade. É Deus dando a oportunidade, entendendo que a paciência era necessária, porque Deus tinha algo para realizar na vida de Paulo. Deus já via, já contemplava mais à frente. Eu imagino, no momento em que a igreja passava por aquela perseguição, e daí dá a entender porque é que Ananias, quando recebeu a orientação divina em Atos 9, dizendo que ele deveria ir ao encontro de Saulo, imagine, Saulo tinha ido ao encontro da igreja, mas agora Deus manda um crente ir ao encontro de Saulo, parece contraditório. E ele diz, olha, nós sabemos que este homem veio com a intenção de fazer mal, ele respira ameaça, ele tem liberação para nos prender, para nos levar à morte, e o Senhor manda eu ir até ele, mas Deus diz a Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Isso significa dizer de que há jeito para as pessoas. E nós precisamos, no nosso relacionamento interpessoal, ser testado também na longanimidade. É importante lembrar isso. Nós somos uma obra inacabada. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas cremos que pela ação do Espírito Santo há jeito para o ser humano. E nós precisamos ter cuidado para não descartar os relacionamentos, para não descartar as pessoas simplesmente por falta de paciência. Perceba que a falta de paciência hoje é um dos grandes problemas para fins de relacionamentos, para fins de família. Pessoas que não tiveram cuidado de administrar, não é, alguns problemas que surgiram, alguns choques, e pela falta de paciência, a resolver abandonar o lar, resolver abandonar a igreja, porque faltou habilidade para administrar. Mas o Espírito Santo, ele é poderoso para agir, para tratar na vida daqueles que assim quiserem, possuir a longanimidade, a paciência para a preservação da unidade da igreja. É o que Deus espera de nós. Ora, se Deus foi longânimo para conosco, nada mais justo do que sermos igualmente longânimos para com aqueles que muitas vezes fazem mal. É o que ensina a palavra de Deus. É interessante notar de que no Antigo Testamento, a longanimidade trazia a ideia de lento em irar-se. Essa expressão literalmente significava comprido de nariz ou comprido de rosto. E alguém pode se perguntar por que se tinha essa ideia? É porque a ideia aqui é que era associado o rosto, não é? A ira era expressa no rosto. O rosto da pessoa mostra as suas emoções fortes. Ou então, como os outros assim sugerem, o nariz é um indicador da ira, visto que a pessoa respira forte quando está movida pela ira. E a longanimidade é alguém de comprido nariz, ou seja, alguém de comprido rosto, é alguém que não se ira facilmente, é isso que a expressão está dizendo. Você pode anotar Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11, Paulo ora pelos colossenses, quero dizer, para que esta virtude, esta qualidade seja vista neles. Em Colossenses 3 e 12, ele diz que é uma das características do autêntico cristão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz que essa longanimidade deve ser extensiva a todas as pessoas, porque alguém de repente às vezes pode ser longânimo por um parente, alguém próximo, alguém que tenha o mesmo sangue, não é? E talvez fique mais fácil, mas Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5 e 14, que nós precisamos ser pacientes com todas as pessoas, até com aqueles que muitas vezes nos perseguem. É dito na palavra de Deus que há virtude imprescindível também para quem exerce o ministério de ensino, 2 Timóteo 4 e 2. E por fim, a longanimidade pacifica as intrigas. E eu queria ler esse texto com você para que a gente possa concluir aqui esta reflexão. Provérbios capítulo 15, veja o que diz o versículo de número 18. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, veja, apaziguará a luta. Quem é longânimo, ele pacifica as intrigas. E a Bíblia diz que no depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Uma vez que essas virtudes são evidenciadas na nossa vida, chegamos ao propósito para que a conservação da unidade seja vista, ou seja, realizada, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que Deus nos ajude, que possamos, portanto, guardar, não é, o que diz a palavra de Deus
e que esses três atributos, essas três qualidades sejam evidenciadas nas nossas vidas para a conservação da unidade da igreja e que esse princípio reja o nosso viver diário em todas as áreas, em qualquer ajuntamento, seja no trabalho, seja dentro de casa ou mesmo na igreja. Que Deus abençoe, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, que boa palavra, né? Aprendemos nesta manhã sobre a humildade que é característica do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Efésios capítulo 2, mansidão e longanimidade. E graças a Deus que o Senhor possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nossos corações. E como dissemos no início da nossa escola bíblica dominical, hoje estamos comemorando no segundo domingo de junho, o Dia do Pastor. Há um texto em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram uma palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós queremos parabenizar a todos os pastores e em especial ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Pastor, todas as escolas bíblicas dominicais estão hoje vivenciando o projeto que foi repassado para cada escola do Dia do Pastor. O desejo de cada ovelhinha sua, com toda certeza, seria pessoalmente lhe dar um abraço e dizer o quanto lhe ama, o quanto está orando pelo Senhor. Mas, dada a pandemia e o isolamento social, isso não é possível. Mas nem por isso essas ovelhinhas desistiram de lhe fazer uma singela homenagem. E a superintendência das escolas, junto com as direções de EBDs e as diversas faixas etárias, tanto de professores e alunos, elaboraram aqui um vídeo bem singelo, mas que representa todo o nosso amor, o nosso carinho e a nossa admiração pelo Senhor. Vamos agora acompanhar esta singela homenagem da superintendência das escolas e de todas as EBDs, corpo docente e corpo discente. O segundo domingo de junho é o dia escolhido para comemorar o Dia do Pastor. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. E é por todo esse cuidado que hoje fizemos uma homenagem muito especial. Pastor, seu cuidado, dedicação e direção refletem o amor de Deus com o rebanho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês sabiam que hoje é um dia muito especial? Sim, sabemos, pois hoje comemoramos o Dia do Pastor. Pastor era uma das profissões bastante comum no Antigo Testamento e fazia parte de uma das atividades utilizadas pelo povo de Israel para o seu sustento. Davi, antes de ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas e, por isso, com muita propriedade, pôde escrever o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Deus utilizou a figura do pastor no Antigo Testamento para nos trazer grandes lições de vida, nos ensinando que Ele nos escolheu, que pertencemos a Ele, que Ele cuida de nós e está sempre presente em todos os momentos, além de nos mostrar o seu amor, misericórdia e amizade. No Salmo 100, verso 3, lembre-se, o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo, o seu rebanho. No Novo Testamento,
Pastor é a designação ministerial, expressão e figura que Deus se utiliza para representar o líder que Ele escolheu, para cuidar, se dedicar e pastorear as ovelhas de Jesus, isto é, a sua igreja. Pastor Ailton, somos gratos a Deus por sua vida. Com o Senhor temos aprendido a orar, a ler a Bíblia, a compreendê-la, a obedecer a seus pais, a conhecer Jesus mais de perto, a nos consagrar e a crescermos fortes espiritualmente por meio de seus ensinamentos. E sabemos que ser pastor dessa igreja não é uma missão tão fácil. Compreendemos que, como ser humano, o desânimo, a tristeza, o sofrimento lhe faz chorar, se angustiar, por amor à noiva do Cordeiro. Porém, nós, pastor Ailton, as suas ovelhinhas do estado de Pernambuco e do campo missionário, viemos aqui lhe homenagear e dizer: o Senhor não está sozinho. Estamos orando pelo Senhor, Irmã Judite e toda a sua família e ministério. Como suas ovelhas, sentimos-nos honrados por tê-lo como nosso pastor. O Senhor sempre terá o nosso carinho e admiração. Por isso, toda escola bíblica dominical, direção, corpo docente e discente, vem lhe desejar um feliz Dia do Pastor. Meu pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nós te amamos, pastor. Feliz Dia do Pastor. Ele diz, irmãos, ele diz assim: levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Mesmo que as mãos estão cansadas, levante, corra a carreira da fé. Amém. O quanto Deus te ama, te consagrou, te ministrou, te revelou que nos era bom. Não se preocupe, se alguém se esqueceu de você, Deus vai fazer lembrar, amém? Deus vai criar circunstância que Ele vai fazer lembrar. Se as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra a ti. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a ti, bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a ti, bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Desejamos ao pastor presidente Ailton José Alves e a todos os pastores que com amor e dedicação servem a Deus. Parabéns pelo seu dia.
Escolas Bíblicas Dominicais. Receba o nosso abraço. Nesse dia, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, que Deus tem levantado através dos ensinamentos das Escrituras para mostrar o caminho que Cristo nos preparou. Pastor, sabemos de seu grande amor por esta obra, sua abnegação e entrega total pelo rebanho do Senhor Jesus. Como ovelhas, só temos que agradecer ao nosso Supremo Pastor por o haver escolhido, consagrado e preparado para esta obra. Sim, pastor, sabemos que sua vida não é fácil. As batalhas são tremendas para a proteção do rebanho do Senhor, as vigílias e a preocupação com os falsos ensinos desgastam. Mas sabemos que o seu sentimento é o mesmo do apóstolo Paulo, abre aspas, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, fecha aspas, 2 Coríntios 12:15. A sua vida e cuidado nos tem mostrado que Jesus realmente o escolheu. Somos apenas ovelhas, mas o Senhor pode contar com as nossas orações, intercessões e obediência para que juntos possamos chegar ao aprisco celestial. Conte conosco, pastor, o que não conseguimos fazer por sua vida, o Supremo Pastor certamente fará. Vamos convidar aqui o secretário aqui das Superintendências das Escolas, aqui o irmão Jonathan Lucena aqui representando aqui toda a superintendência das escolas dominicais, representando as EBDs, o corpo docente, o corpo discente e também, pastor, representando aqui também todos os monitores, sim, aqueles que lhe auxiliam em todas as capacitações da superintendência, nas capacitações de EBF, no estudo de professores. E nós queremos, em nome de todos eles, lhe desejar nesta manhã, vamos lá, 1, 2, 3, Feliz Dia do Pastor! Amém! Vamos, neste momento, fazer uma oração especial, agradecendo a Deus por sua vida e pela vida de todos os pastores, especial os que cooperam também com o Senhor nesta grande obra, neste grande trabalho, como o Senhor sempre diz, né? O Senhor é o servo de maior responsabilidade. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade que nos concede de podermos nesta manhã te adorar e te render graças, Senhor, pela vida de nosso pastor, Senhor, de todos os pastores auxiliares, Senhor, de todos aqueles que tu tens chamado para estar à frente do rebanho, cuidando, ó Pai. Ó Senhor, queremos pedir a bênção sobre o nosso pastor Ailton, Senhor, o teu filho, continua dando força, dando graça, dando sabedoria, dando saúde, Senhor, na condução deste trabalho. Ó Deus, como tem sido difícil, Senhor, administrar esta igreja tão grande, num momento tão difícil como esse de pandemia, num momento tão difícil como esse, Senhor, onde muitos, Senhor, dos nossos irmãos não retornarão, Senhor, quando retornarmos às atividades normais, porque eles já estarão contigo, ó Pai. Mas se rendemos porque mesmo em diante desta pandemia, tu tens levantado, Senhor, a Rede Brasil, que seguindo a orientação que tu deste ao nosso pastor, Senhor, tem ganhado almas para a glória e louvor do teu nome. Abençoe o nosso pastor, a irmã Judite, sua esposa, Senhor, pastor Ailton Júnior, Senhor, a sua esposa, irmã Cristiane, seus filhos, ó Pai, pastor Jefferson Naff, sua esposa, Senhor, doutora Ana, missionária, doutora Ana, Senhor, o missionário evangelista José Hildo, seus filhos, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor, ajudando também aqueles pastores que estão no campo missionário, ajudando o teu filho a cumprir esta grande comissão. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.